Eu já não aguento ouvir que as igrejas estão misturando fé com política e que alguns pastores estão dando púlpito para os políticos. Neste vídeo vou falar sobre políticos nos púlpitos das igrejas. Assista este vídeo e compartilhe. A presença de políticos nos púlpitos das igrejas é um tema que gera intensa discussão e polarização no meio evangélico. Enquanto alguns defendem que é um direito democrático e uma forma de influenciar a sociedade com valores cristãos, outros alertam para os perigos dos partidos entrarem e abalarem a fé e instrumentar o espaço sagrado. A Bíblia, embora não aborde diretamente a política moderna como a conhecemos, oferece princípios e advertências que nos ajudam a discernir essa prática. O púlpito, um lugar de proclamação da palavra de Deus. Biblicamente, o púlpito ou o local de pregação é um espaço reservado para a proclamação da palavra de Deus. É ali que a autoridade das Escrituras deve ser exercida e não a autoridade de homens, especialmente a autoridade política. 1. Prioridade da palavra. 2 Timóteo 4:2. O apóstolo Paulo instrui Timóteo: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. O púlpito é para o ensino bíblico, a exortação à santidade e a proclamação do Evangelho eterno. Quando um político assume esse espaço para fazer campanha, defender sua plataforma partidária ou pedir votos, o propósito divino do púlpito é distorcido. 2. A voz do pastor, não do político. Efésios 4:11-12. Deus deu pastores para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O papel do pastor é zelar pela alma do rebanho, alimentá-la espiritualmente e protegê-la de enganos. A voz que deve ser proeminente no púlpito é a do pastor que se submete à palavra e não a de um político que serve a uma agenda partidária, por mais cristã que possa parecer. Os perigos da mistura entre fé e partidarismo. A história bíblica e o próprio ensino de Jesus nos alertam sobre os riscos de confundir o reino de Deus com reinos terrenos. Instrumentalização da fé para fins políticos. Quando o púlpito se torna um palanque, o evangelho corre o risco de ser instrumentalizado. A fé pode ser usada como uma ferramenta para angariar votos e a igreja como uma base eleitoral, perdendo sua identidade profética e sua missão maior. A pregação se torna um comício e a congregação uma massa de manobra. Isso banaliza a fé e a reduz a um meio para um fim político. A igreja é o corpo de Cristo, chamada à unidade em meio à diversidade. Quando políticos são convidados ao púlpito para defender plataformas específicas, inevitavelmente geram divisão entre os membros. Cristãos têm diferentes convicções políticas e não devem ser constrangidos a apoiar um determinado candidato ou partido em um ambiente de adoração.
A prioridade do pastor deve ser a unidade e a edificação do corpo, não a promoção de agendas que podem cindir, dividir a congregação. Quando a igreja se associa publicamente a um partido ou político, ela corre o risco de ser identificada com as falhas e os escândalos desse partido ou político. Se o político comete erros ou se mostra corrupto, a fé cristã pode ser arrastada para a lama, perdendo sua credibilidade e seu poder de atração para aqueles que estão fora da fé. A mensagem da igreja deve transcender a política partidária, sendo um farol de moralidade e justiça que denuncia o pecado em qualquer esfera, sem amarras ideológicas. A missão primordial da igreja é proclamar o evangelho da salvação, fazer discípulos e edificar vidas espiritualmente. Quando o púlpito é ocupado por discursos políticos, o foco se desvia do eterno para o temporal, do reino de Deus para os reinos deste mundo. Os crentes são chamados a buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Colossenses 3:1. Não as preocupações terrenas que podem ofuscar a glória de Deus. Embora seja crucial evitar partidos do púlpito, isso não significa que a igreja e os crentes devem ser apolíticos. Pelo contrário. 1. Votar conscientemente. Romanos 13:1. Os cristãos devem ser cidadãos engajados, orar pelas autoridades, 1 Timóteo 2, e exercer seu direito ao voto com sabedoria, discernindo princípios e candidatos que se alinham com os valores bíblicos, sem que isso seja imposto do púlpito. 2. Influência profética. A igreja deve manter sua voz profética denunciando a injustiça, a corrupção e a imoralidade na esfera pública. Miqueias 6:8. Isso se faz através do ensino bíblico, da oração e das ações sociais e do posicionamento ético, mas não transformando o púlpito em um palanque eleitoral. 3. Testemunho pessoal dos crentes. A verdadeira influência política da igreja se manifesta através do testemunho e da atuação de cristãos íntegros e engajados em todas as esferas da sociedade, incluindo a política, que vivem seus valores na praça pública e não apenas no templo. Conclusão. A pureza do púlpito e a integridade da mensagem devem ser preservadas. O espaço sagrado da pregação é para a exaltação de Cristo e a edificação do seu povo, e não para a promoção de agendas políticas que, embora importantes, não pertencem ao cerne da missão da igreja. E aí, qual é a sua opinião? Você concorda ou não concorda com a igreja se envolver com política? Deixe aqui o seu comentário. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva aqui. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo.